Uma boa tarde, mais uma live do Yoga na Federal. A gente vai falar hoje sobre argumentos antifeministas, sobre feminismo com a professora Gisele Seco. Desculpa pelo atraso, eu estava com algum problema na minha conexão. Perto do modem para ver se melhorava. A gente vai começando. Checa esse online para ver se, por favor. Então a gente vai receber a querida professora Gisele SM, de lá de Santa Maria. A gente vai conversar um pouco sobre um tema, uma pauta super importante, que é a pauta para análise, né, de argumentos antifeministas. A minha conexão está um pouco ruim, desculpa. Tá bom para você a conexão? A conexão tá ruim aqui para mim. Tá. Tá boa, instável a conexão. Começou um som aqui do lado agora. Ok, a live ela tá totalmente inserida no nosso projeto. Acho que a professora Gisele já entrou, né, nessa ideia de ocupar lugares públicos e pautar a discussão, né, trazendo esse protagonismo de minorias e minorias oprimidas através dessa espécie de eu vou procurar a Gisele aqui. Eu vou. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos. E deu certo. Bom dia, Bom dia, boa tarde. E aí, professora Gisele? bom dia, boa tarde, é verdade. Bom dia para quem ainda não almoçou. Cara, eu Tudo me bem? embolei com o horário dessa live. Tudo Eu tinha bem, foi até. combinado com a Gisele 11 horas, mas a arte saiu 12 e eu me embolei todo. A Gisele falou 12, então tá bom. Gia, muito obrigado por ter aceito esse convite. É muito legal ver você de novo. Com essa pandemia, a gente sempre se encontra em vários lugares, mas esse É, último ano, infelizmente, não pôde se encontrar. Agora a gente se encontra virtualmente em alguns eventos é também. verdade. A Gisele é uma amiga, uma colega de longa data, de vários projetos e etapas na vida, fora da academia, dentro da academia. Ela é professora em Santa Maria, uma cidade lá no Rio Grande do Sul, que eu tive o prazer também de visitar algumas vezes, e antes da pandemia também, logo, acho que foi em 2019, em dezembro. A Gisele é uma pesquisadora super competente, super currículo nessa área de filosofia da linguagem, filosofia da lógica, filosofia da matemática. Ela, e também com essa questão da história das mulheres, né, pesquisadoras nesses dois, nessas várias áreas, e também sobre a didática, né, da apresentação, né, da lógica e da matemática. Então, muito obrigado pela gentileza de ter aceito esse convite. É muito legal ter você aqui, ver você. Gostaria de ver você mais vezes também. Gia, Igualmente, talvez você Marcos. possa se apresentar aí para a gente, falar um pouco da sua trajetória. Claro, Marcos, muito obrigada. Em primeiro lugar, pelo projeto, né, que, que vocês criaram aí na Federal, que é maravilhoso, né? Esse projeto Yoga na Federal, para quem é de yoga, para quem não é do yoga, eu realmente sou fãzaça desse projeto. Então, em primeiro lugar, esse agradecimento mais geral por vocês terem criado, né, essa versão online do projeto e por tocarem ele, apesar de todas as dificuldades, de todas as tarefas que eu sei que ambos, né, vocês têm, vocês companheira têm. E então, e depois, claro, agradecer pelo convite. A gentileza é sua de ter me convidado para estar aqui conversando com a sua comunidade, apesar de que a minha área de especialidade, como você disse, é a filosofia das ciências formais e concomitante a isso, né, durante a minha trajetória acadêmica, pelo menos, eu sempre também tive interessada em questões de ensino, de filosofia e de lógica, porque o ensino para mim sempre foi algo, né, a educação, a pedagogia sempre foi algo muito importante na minha trajetória pessoal, né? De uma maneira bastante significativa, a escola sempre participou da minha vida de um modo muito intenso, assim, a minha família
trabalhou na minha escola, né? Eu estudei numa escola chamada Escola de Primeiro Grau São José, Círculo Operário. Eu estudei na escola do Círculo Operário, né? Antigamente a gente falava primeiro grau. Na cidade de Carazinho, né? Então eu sou originária da cidade de Carazinho, que é uma cidade no Planalto Médio do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, onde também nasceu Leonel de Moura Brizola. Então eu compartilho a natalidade com Brizola. E eu nasci num bairro, né, chamado Bairro Glória, que era marcado por ser um bairro justamente onde havia uma metalúrgica, né? E aí a escola onde eu fui educada, né, era a escola, essas memórias que a gente tem, memórias olfativas, a minha memória olfativa da pré-escola é a memória do cheiro da metalúrgica, porque a minha salinha de aula era do lado da metalúrgica, né? Então a escola era mantida pelo Círculo Operário, né, que é uma organização que surgiu no Rio Grande do Sul nos anos 30 e existem diversos círculos operários ainda hoje aí pelo Brasil. Então, como eu dizia, a escola sempre foi muito importante para mim como um lugar de acolhimento e a minha família mesma trabalhou, né? A partir, acho que do terceiro ano fundamental, a minha mãe e meu pai começaram a ser os donos do barzinho da escola, né? Começaram a cuidar da venda de lanches na escola. Depois a minha mãe foi professora do coral da escola, depois a minha mãe trabalhou na secretaria da escola. Então a minha família sempre teve um envolvimento muito grande com a escola, né? A escola sempre foi um lugar para mim em que, apesar de a criança sempre ver que tem essa diferença entre o lugar da família e o lugar da escola, né? A minha família toda vivia em função da escola por essa relação aí profissional dos meus pais. Sempre gostei muito da biblioteca, né? A biblioteca sempre foi um lugar muito importante para mim. E na minha casa não tinha muitos livros, né? Na minha casa tinha algumas edições da Enciclopédia Barça, e eu era apaixonada pelas Barças de anatomia, então era uma das coisas que eu mais lia quando eu era criança. E depois muitos gibi, meu pai gostava de ler gibi. Quem gostava de ler livros era meu avô, né? Então quem me ensinou a ler livros foi o meu avô. E eu sempre gostei muito de livros e de ciência. Em algum momento a minha mãe assinou Globo Ciência para mim quando eu era criança. Sempre fui meio nerdzinha assim. E aí no ensino, quando eu terminei o ensino fundamental, eu me mudei para uma escola privada, né, com bolsa de estudos. E aí começa não, né? Eu acho que é assim, tem uma marca na minha trajetória que já é possível a partir dela falar dos meus privilégios, né? Então, apesar de minha família ser uma família de origem humilde, os meus pais serem autônomos, né? Minha mãe até hoje, já há mais de 30 anos, faz doces para vender. Né? Meu pai já é falecido, mas quando ele faleceu, ele era frentista de um posto de gasolina. Então, assim, minha família sempre, né? Sempre a gente teve uma origem humilde, mas sem grandes dificuldades, né? E eu, no ensino fundamental, no ensino médio, tive a oportunidade de estudar numa escola privada, numa escola vinculada à congregação de Notre Dame, lá na minha cidade, com bolsa de estudos, né? E aí eu fui, ao longo do ensino médio, foi que eu entrei em contato com a filosofia. Eu tive aulas de filosofia no ensino médio, com um professor que também, acho que ele fazia a faculdade de teologia na Universidade de Passo Fundo. Mas o que me fez interessar pela filosofia não foram as aulas de filosofia, porque eram aulas bastante marcadas pelo catolicismo, né? A gente basicamente lia a revista Mundo Jovem. Não sei se você conhece a revista Mundo Jovem, mas era uma revista feita, né, pela Igreja Católica para, enfim, divulgar, né, a fé católica entre jovens. E eu não gostava muito daquelas aulas, não. Eu me lembro que eu e meus colegas, a gente fazia as maiores loucuras nas aulas de filosofia, porque não eram interessantes. Entretanto, minha professora de Química do ensino médio, professora Sandra Viotti, devo a ela, né? Eu era amiga da filha dela, a Camille, e a Camille estava lendo O Mundo de Sofia, e a minha professora de Química, que era então mãe da minha colega, disse, olha, eu acho que, Gisele, eu acho que você vai gostar desse livro, que você devia ler esse livro. Eu devia ter uns 15 anos na época. E aí, quando a Camille terminou de ler, eu ganhei emprestado esse livro e li assim, né, vorazmente. Fui para a biblioteca da escola e perguntei o que tinha de filosofia para ler. E aí me deram um livro sobre Sócrates, um diálogo, que era o banquete,
e Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche. Então eu comecei lendo, eu comecei lendo o livro sobre Sócrates, né? E depois eu li O Banquete, mas tive muita dificuldade, né? Porque a gente não é acostumado a ler diálogos, enfim. E o Zaratustra não deu muito certo, não. Depois foi curioso, porque a minha professora de balé, eu desde os 9 anos fazia balé, né? Então também a minha vida é marcada por essa relação com a arte, né? Minha mãe era professora do coral, eu era bailarina. Minha professora de balé também, quando eu decidi fazer filosofia, ela também me deu o Zaratustra do Nietzsche de presente para ler. E também dessa vez não foi dessa vez. Tinha que ler Zaratustra, tinha que ler Nietzsche em algum momento. Eu só fui de fato ler Nietzsche mais tarde na minha vida acadêmica, quando eu já estava na filosofia. Aí, então, o interesse pela filosofia surge nessa época da adolescência, embora eu ainda pensasse que, quando eu tive que decidir o que fazer, eu ainda queria fazer psicologia. Mas eu tinha medo de não conseguir entrar no curso de psicologia. À época, eu entrei na Universidade Federal de Santa Maria com 17 anos, assim, direto do ensino médio para a faculdade, porque naquela época a universidade, a UFSM, tinha um processo seletivo que se chamava PEIS, era o Programa Experimental de Ingresso ao Ensino Superior, em que você não fazia vestibular, você fazia pequenos vestibulinhos no final do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então, no segundo ano, houve uma excursão da minha escola aqui para Santa Maria, para a gente participar da Feira das Profissões e ver como é que era a universidade e tal. E então, já quando eu estava no segundo ano do ensino fundamental, eu entrei em contato com pessoas que mais tarde vieram a ser colegas e professores. Né? Eu me lembro que à época eu conheci o professor Ronai, e algumas colegas que me falaram da filosofia, e eu cheguei a escrever cartas para essas colegas depois, né? Na época lá em 98, 99, a gente ainda escrevia cartas. Eu me lembro de ter escrito cartas para essas colegas com quem eu conversei na Feira das Profissões, para falar que eu talvez quisesse fazer filosofia e tal. E tinha um pouco esse medo de não ter a pontuação para fazer psico. Aí eu falei, vou fazer filosofia, depois se eu não gostar, eu vou para psicologia, né? E eu me lembro também do impacto que foi para mim chegar na universidade e ver assim aqueles prédios onde aqui é a moradia estudantil, e eu pensei, eu quero morar aqui um dia. E de fato foi o que acabou acontecendo, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, muito novinha, muito, enfim, tudo a descobrir. E um ano seguinte, quando eu tinha 18 anos, eu vim morar, né? Eu fui morar na moradia estudantil. E sobre esse primeiro ano da faculdade, eu acho importante, já que a gente está falando da minha trajetória, né, dizer uma coisa que é parte da minha experiência, mas que eu sei que também é parte da experiência de várias outras pessoas, que é escolher fazer filosofia, claro, porque tem alguma afinidade com a história, com a literatura, com a escrita, né, com a leitura, mas também por ter uma frustração com a matemática, né? Então eu era uma boa aluna, mas eu não ia tão bem em física e muito menos em matemática. Matemática era a coisa que me pegava de fato, assim. Sempre ficando ali na recuperação e tal, passando, raspando, como se diz. E aí, quando eu chego na faculdade de filosofia, eu tenho aula de lógica no primeiro semestre, com um professor que falava um português muito esquisito, porque era argentino. É argentino, né? E aquilo me assustou muito. E eu pensei, bom, mas agora eu tô aqui, vamos lá. E o professor era muito bom, né? Era um professor realmente muito bom. Ele deu aulas de lógica, sim, de lógica simbólica, mas a gente leu Segundos Analíticos, a gente leu Foucault, a gente leu contos literários, né? Ele deu pra gente... A gente leu Édipo Rei, foi uma coisa assim... Eu tive um primeiro semestre muito impactante por ter tido excelentes aulas de lógica e também outras aulas com o professor Ronai, de introdução à filosofia, também sempre dialogando com a literatura. E aí aquele susto com a lógica foi ao longo do semestre passando e foi sendo na verdade, articulado com um prazer vinculado a ensinar. Era aí que eu queria chegar. De novo, voltar para a questão do ensino na minha trajetória, porque o meu professor, Abel Lassalle Casanave, em algum momento desse primeiro semestre, percebe que eu tenho uma facilidade para explicar para os colegas as coisas que eles não entendem, e aí um dia ele me chama, na época ainda era possível fumar em sala de aula, ele estava na porta da sala de aula fumando um cigarro e me diz assim, você deveria pensar mais em ser professor. E é claro que desde criança as minhas opções eram, eu queria ou ser professora ou ser bailarina. E ele me diz aquilo, por que, professor? Não, porque você tem uma facilidade, porque você vai ver que você aprende mais quando você ensina. E aí eu comecei a atender colegas fora da aula e tal.
E isso foi um estímulo muito importante para a minha formação, né? Nessa área. Eu acho que é sempre importante dizer que, apesar de eu não ter tido nenhuma professora mulher, a não ser professoras em outros cursos, né? No departamento de filosofia, eu tive uma professora mulher no último semestre do estágio, era uma substituta. Eu tive bons professores, excelentes professores homens, que, né, me estimularam e me auxiliaram muito na minha trajetória. Não só o Abel, mas eu falo dele porque a gente está falando de argumentos e lógica e tal. Então, eu comecei a me envolver com o ensino já também logo no início da faculdade, porque no ano seguinte ou no próximo eu me envolvi num projeto de educação popular. Né, esses cursos pré-vestibulares populares que existem vinculados à universidade, aqui nós temos dois. Nós temos o Praxis, que é um coletivo de educação popular, e o Alternativa. E eu comecei a fazer parte desse coletivo de educação popular já muito cedo, acho que a partir do segundo ano da faculdade. E nem tinha filosofia nos processos seletivos da universidade aqui, mas no Praxis havia aulas de filosofia. Isso lá por 2002, né? E isso também foi uma escola para mim, não só no sentido de me tornar uma professora, mas de pensar a educação de maneira interdisciplinar e pensar o ensino de filosofia sempre conectado com as outras. E também em termos de autogestão, né? O Propraxis era um projeto muito autogestionado. A gente, evidentemente, tinha professores coordenando, mas era mais formalmente. Nós fazíamos tudo, nós fazíamos o processo seletivo, nós fazíamos os materiais didáticos, nós fazíamos a burocracia toda e reuniões pedagógicas e dávamos aula e aquilo para mim foi uma escola muito, muito importante. Então, desde cedo na minha formação, o ensino teve ali, né, o ensino de lógica e de filosofia, e isso acabou sendo, assim, toda a minha formação. Deu uma espécie de direcionamento, né? Acho muito importante, como você fala, sobre os professores que nós tivemos, né? Bons encontros que nós tivemos, né? O privilégio de ter tido bons professores em momentos chave da nossa Exato. formação, né? O quanto e também pela nossa admiração pelos professores acaba de certa maneira influenciando nas nossas escolhas também, no sentido da Com gente certeza. até eventualmente virar professor, por causa Exato. dessa proximidade com eles. Gil, uma coisa que você falou e me chamou muito a atenção agora, e talvez entrando já no tema da nossa live, você conseguia perceber na sua graduação, você ter essa percepção de que havia tão poucas mulheres ou nenhuma mulher ensinando filosofia, como que isso impactava você? Claro que a gente está falando dessa pauta de representatividade, silenciamento, invisibilidade, mas às vezes é difícil a gente, como minorias em lugares, ou maiorias minorizadas em alguns lugares, perceber que a gente está em algum lugar que tem alguma estrutura de opressão, uma estrutura que impede sistematicamente a representatividade, né? Você já percebia isso na tua graduação? Como que impactava você, as suas escolhas, né? Logo que você entrou na graduação? Ok. A resposta curta e grossa é não. Eu não percebia. E eu acho que essa não percepção tem a ver com, assim, tem camadas, né, de motivos, de causas e de razões para essa falta de percepção. Em primeiro lugar, tem uma questão de história pessoal e de temperamento pessoal, certo? Então, para mim, eu fui uma menina que cresceu assim na vizinhança, sempre tinha poucas meninas, a maioria era meninos da minha vizinhança ali na brincadeira, né, na rua. Eu sou uma guria do interior, brincava na rua com os guris e tal e tal. Então, desde criança, para mim sempre foi muito. Eu sempre tive um trânsito bacana entre os meninos, os guris e tal, e aí eu participava também de CTG, sempre no meio da gurizada, sabe? Jogava futebol. Eu tenho essa coisa de temperamento que eu acho que é importante também dizer. O que não é para nada excluir a questão dos problemas do machismo, do racismo estruturais, né? Tô falando da minha perspectiva pessoal mesmo. E aí, então, quando eu entro na filosofia, isso para mim não é uma questão, né? O fato de ter mais homens do que mulheres, e é claro que no primeiro semestre nem é bem assim, né? No primeiro semestre tinha um monte de mulher, eu me lembro de várias, assim, que ao longo do curso vão indo embora, porque não queriam mesmo fazer filosofia, ou porque, né? Mas na entrada eu me lembro que não tinha isso, tá? Isso sim eu posso dizer que eu percebi, que eu fiz, inclusive as minhas primeiras amizades, meus primeiros contatos foram mulheres, colegas dentro do curso. Isso foi ao longo do curso diminuindo. Mas a percepção não aparecia, né?
é, eu acho que para mim não aparecia porque eu não estava sofrendo com isso, entendeu? Eu não estava sofrendo com isso, pessoalmente. Depois eu acho importante dizer uma outra coisa que há muito pouco tempo eu me dei conta, depois que eu conheci ela pessoalmente, tornamos amigas. Estou falando da Márcia Tiburi, né? Indiretamente, a Márcia tem um papel, duas mulheres têm um papel que só hoje eu consigo reconhecer como tendo sido determinantes da minha trajetória acadêmica como mulher, no sentido de me mostrar que era possível mulher fazer filosofia de maneira igual a dos homens. Em primeiro lugar, antes da Márcia, Marilena Chauí. Por quê? E não é por causa do livro, não. É porque no ano de 2000, o Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria convidou Marilena para dar a aula inaugural de filosofia. E ela veio de São Paulo e deu uma aula, uma palestra, uma aula magna sobre as paixões em Spinoza. Então, a primeira pessoa que eu vi falar publicamente, depois que eu entrei no curso de filosofia, foi ninguém menos do que Marilena Chauí, dando uma aula magna sobre as paixões em Spinoza. Eu fiquei apaixonada. Disse, uau, mas que ideias interessantes. E não, veja bem, e não passou pela minha cabeça, é uma mulher. Entendeu? Eu vi um mulherão fazendo um filosofão e falei, caraca, isso é muito bom. Nossa, que legal a ideia de paixão triste que diminui por aí que eu vou, né? Falei, cara, muito bom isso aí, hein? Tá, então, assim, só que, veja, na época, isso não. Hoje eu vejo como isso foi importante. Retrospectivamente, né? Exato. E a segunda foi a Márcia, por quê? E aí eu digo a Márcia, eu a conheço pessoalmente, mas a questão foi que no ano de 2001, talvez, eu me lembro andando pelos corredores do meu curso, eu vejo um cartaz de um evento produzido na Unicinos, As Mulheres e a Filosofia. Eu lembro até hoje da arte do cartaz, era uma arte linda. E falei assim, nossa, que legal esse evento, né? Se eu pudesse ir, mas não vou, não tenho dinheiro, era estudante, Durango, não podia sair de Santa Maria e a São Leopoldo para fazer parte do evento. Mas aquilo também foi outra coisa que eu pensei, que legal, um evento sobre mulheres na filosofia. Bom, beleza, então, não. De novo, na época eu não pensei, aquilo simplesmente internalizou. Tem mulher fazendo filosofia, elas até fazem eventos sobre isso, né? Que legal. Pronto, né? E aí, quando eu contei isso para a Márcia, foi muito interessante. Ela se emocionou, ela falou assim, nossa, né? Coisas que a gente nem imagina. E isso tudo para dizer da importância dos role models, né, Marcos? Isso, da representatividade. Mesmo que não seja algo que você tenha consciência de dizer, estou tendo um modelo aqui, né? Que no meu caso foi o que aconteceu, assim. Então, eu diria que, de fato, depois, olha, eu entrei em 2000, eu diria que, de fato, a questão do problema em torno da representatividade das mulheres na filosofia só se tornou um problema para mim a partir das experiências que eu tive com a coordenação do PIBID, lá na URGS já, em 2014, a partir de 2015, eu diria, tá? E no ano de 2016, sim, daí, tá, entendi. Ou seja, quando eu tive alunas, quando eu comecei a ter alunas que trouxeram para mim isso, olha aqui. E aí vem uma história sobre a qual depois eu vou falar algumas coisas, né? Porque tem direcionamento para nossa pauta aqui. Mas demorou um tempão, sabe? Para virar. Isso é muito interessante. Assim, tem várias coisas muito interessantes que você falou agora, que também se remetem ao machismo estrutural e também ao racismo estrutural, porque às vezes a gente não percebe isso. A gente está no olho do furacão, a gente tem os sintomas, tem os problemas, mas a gente não associa, digamos, digamos, coisas que nós sentimos, uma espécie de incompreensão ou de você ter que trabalhar o dobro, não poder errar, ou você normalizar ou naturalizar o fato de não ter nem mulheres em volta de você, ou de ter outros negros ou mulheres negras em volta de você, você meio que naturaliza isso. Fica muito parecido às vezes, né? E você, em algum momento, você se toca, pô, por que eu sou o único negro nesse lugar? Ou por que eu sou a única mulher nesse lugar? Se metade da população é diversa, tem mulheres, por que isso não encontra correspondência, né, na academia ou em lugares de elite, lugares de decisão política, de decisões econômicas, financeiras, lugares de representatividade? Aí a academia, assim, no meu coração, é um negócio ainda mais perverso, ou mais cruel, em certo sentido, porque
deveria ser um lugar de transformação, né? Um lugar de conhecimento, de autoconhecimento. Mas o que acontece é que essas estruturas, digamos, o machismo estrutural e o racismo estrutural, por exemplo, elas estão mais naturalizadas, assim, ou mais normalizadas, de maneira que fica silenciosamente perpetuando o mesmo paradigma de segregação, de exclusão, de silenciamento, de invisibilidade, de negação, né? Uma espécie de negação de que não há problema, você não de não reconhecimento de pessoas inteligentes, experientes, que deveriam ser os intelectuais e líderes intelectuais de, sei lá, de uma comunidade. Eles são os que negam. É muito triste isso, né? Aí uma pergunta que eu queria fazer para você, sobre essa questão da representatividade, até o papel que nós, professores, desempenhamos, mesmo que a gente não saiba disso, isso é muito especial, muito interessante, uma responsabilidade muito grande, né? Você está desempenhando um papel, você está sendo visto por jovens, por uma nova geração, e você já não sabe muito bem o que está acontecendo, mas o simples fato de você estar lá, ocupando o espaço, fazendo o seu trabalho, não precisa nem estar com ativismo, mas fazendo o seu trabalho com competência e honestidade e tal, isso já gera um efeito muito positivo, né? Para outros. Você falou da Márcia Tiburi, falou também da Mariana Chauí. Qual é o papel da falta de representatividade que você vê, por exemplo, na evasão de jovens que poderiam estar brilhantemente desempenhando uma carreira acadêmica, sendo pesquisadoras, sendo líderes, né? Líderes, e desistem, às vezes até sem nem saber por que está desistindo, É. né? Como é que você vê isso? Eu acho muito triste isso. Com certeza. Acho que tem um tema latente assim de tudo que a gente está dizendo até agora, Marcos, e talvez a minha resposta deva mesmo começar por aí, pelo reconhecimento, né, da latência desse tema, que é justamente são os mecanismos inconscientes, né? Eu acho de novo que hoje em dia, né, tem toda uma geração, eu não sei marcar exatamente onde. Para mim, 2016 é a marca importante e os processos de ocupação das escolas e das universidades em seguida, né? Eu acho que 2016 é uma marca bastante significativa para um acordar, né? Para um acordar dessa questão. Claro que já como isso já marco 2016, mas já como fruto de um processo, né? De democratização do acesso ao ensino superior que a gente sabe que começou durante os governos, né? Enfim, os governos do PT. Né? Então, eu acho que, para mim, é 2016, mas já é fruto desse longo processo, né, de abertura de acesso para o ensino superior. Tá? E estou dizendo isso por quê? Porque muitas vezes a questão da representatividade ela é trazida à tona de maneira consciente e aberta, né? E se fala sobre, e muitas vezes, como você mesmo já marcou, e eu deixei claro aí nos meus exemplos pessoais, ela é efetiva sem que se fale dela, né? Então, esse é um aspecto importante mesmo, assim, a gente não precisa estar o tempo todo conscientemente militando, né? Eu acho que fazer o nosso trabalho, desempenhar o nosso papel de professores com ética, o que significa fazer da melhor maneira possível, tendo consciência, né, de que aquilo que você está fazendo tem impacto na vida das pessoas, né, preservando a sua integridade profissional nesse sentido, já é uma grande coisa. Em especial no setor público. Então, eu acho que tem uma dimensão ética dupla aí na nossa profissão de professores de instituições públicas, né? Porque como eu também aprendi com esse meu professor, né? Com esse meu professor que me ensinou lógica, também me ensinou muita ética, né? Inconscientemente e ao longo de todo o processo, que é de dizer, veja, eu sou um funcionário público, eu devo o que eu faço ao soberano dessa nação. E quem é o soberano dessa nação? É o povo brasileiro, quem paga o nosso salário enquanto servidores públicos, né? Então, assim, não é porque eu sou servidor público, ninguém é meu chefe. Não, pelo contrário. Como é que você paga de volta o que você faz? Fazendo da melhor maneira, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista ético também. E aí eu acho que tudo isso para dizer que conforme a consciência da importância da representatividade vai se tornando maior ao longo dos anos, é inevitável hoje em dia para qualquer professor que tenha o mínimo de consciência do seu lugar
como funcionário público, como professor de filosofia, e, portanto, alguém que, em geral, está dentro das humanidades, pelo menos institucionalmente, é inevitável que a gente pense, né? Não dá mais, meu ponto seria esse, entende? Hoje em dia não dá mais para preparar o seu curso sem levar em consideração a necessidade de representatividade. Se você não tem muitas mulheres, se você não tem muitas pessoas pretas, se você não tem pessoas LGBTQI+, no seu corpo docente, você não vai inventar, essas pessoas não vão surgir pipocar do nada, certo? O que você pode fazer? Você pode rever o programa do seu curso para tentar incluir autores dessas, né, dessas maiorias minorizadas, como você disse, ou mesmo de minorias. Você pode conversar com seus colegas para tentar fazer atividades conjuntas e assim por diante. Então, eu diria que o papel da representatividade, hoje em dia, é cada vez maior, em especial porque esse processo de latência está terminando e está se tornando cada vez mais, né, aberta e Explícito, né? visível, explícita, a necessidade de nós repensarmos as nossas práticas docentes diante dessa realidade. E também acho importante dizer que aí a gente faz o que pode, né? O que pode desde o ponto de vista... Por exemplo, eu sou professora de filosofia da matemática. Como é que no meu curso de filosofia da matemática eu posso, além de eu ser uma mulher dando essa aula, como é que eu posso mudar a bibliografia? Eu vou inserir artificialmente uma literatura que é uma mulher que escreveu ou que uma pessoa preta escreveu só porque eu preciso disso? E aí isso também nos coloca questões de ordem metodológica, né, para a gente ver como que essa expansão aí do cânone deve ser feita e tal. Então eu diria, é sempre possível que é necessário que a gente pense em como dar conta das questões de representatividade, mas sempre mantendo, evidentemente, né, a qualidade do nosso trabalho e a integridade do que a gente está fazendo. Acho que a gente tem que assumir, eu acho que assumir que há um problema de representatividade, que o problema existe, parar de negar o problema, não aceitar que um lugar de transformação como a universidade ou um lugar de transformação, por exemplo, até o yoga, que a gente está falando aqui, ele vai distorcer ainda mais essa desigualdade, né? Ele vai tornar maior, ele vai ampliar essa desigualdade e naturalizar isso, achar como que isso seja normal, né? Só uma questão de mérito, né? E não tem nada a ver com privilégios herdados. E você não reconhece os privilégios que você teve, e a luta não é tua também. A luta é dos outros, eles que se virem. Isso não impacta a ciência, não impacta outras atividades e tal. Acho que o momento zero é reconhecer isso. Como professores ou como praticantes de yoga, ou como pessoas no mundo, tentar ativamente, não passivamente, isso é importante, encontrar maneiras de direcionar a tua atenção para ouvir, né, minorias, para pensar em como você pode fomentar minorias, né, fazer com que elas possam terem soberania sobre as suas decisões, as suas atividades, e não ser só coadjuvante, não estar só em página de jornal de violência e de tragédias também, né? Algo que não seja passivo, uma vítima sempre, mas alguém que assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Gia, a questão da falta de representatividade para você parece que não tenha sido um problema, porque, não sei, talvez acidentalmente ou pela personalidade, eu não sei. Você conseguiu lidar bem com isso. Talvez tenha algumas sequelas aí emocionais em função de você estar sempre tendo que se impor, né, num meio muito masculino. Isso vai ter um problema para você. Mas eu acho que para jovens, dentro não ter representatividade é algo que empurra para a evasão, para a pessoa desistir, não é para mim, ok? Aquela coisa injusta, eu não me vejo aqui, esse lugar não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou desistir, aí desiste, né? E também para pesquisadores ou professores mais experientes também, né? Lá para os jovens você tem evasão, desistindo, né, da carreira, e para professoras, né, especialmente você tem uma cadeia muito injusta que vai reproduzindo e perseverando nessas injustiças, como vocês não são citadas como deveriam, vocês não são referenciadas como deveriam, não recebem as bolsas que deveriam, né? Não conseguem bolsas para os seus alunos ou alunos como deveriam, né? Quando tem um homem perto, algum intelectual perto,
ele é mencionado e não você é mencionado. Como é que funciona isso para você? Você pode dar exemplos Claro, claro. Eu posso dar. E daí, eu acho que de novo volta a questão dos meus. De reconhecer os meus privilégios, né? Primeiro, eu quero dizer que eu estou absolutamente de acordo com você sobre o primeiro passo ser o reconhecimento do problema, dos problemas estruturais e do seu lugar, né? E daí os seus privilégios ou falta de. E, em segundo lugar, formar estratégias, né, para a gente lidar com essas duas coisas. Porque, por exemplo, para mim é muito claro que eu tenho que meu processo passa por ver onde que a estrutura misógina, machista, desigual, né, se encarna no dia a dia e ver como isso não me afetou tanto quanto afetou a outras, porque, sei lá, talvez uma mistura, assim, de sorte com sei lá, juízo, não sei. As pessoas às vezes falam que tem mais sorte do que juízo, né? Eu acho que eu sou um caso de que muitas vezes, em alguns casos, a sorte ultrapassou a capacidade de percepção, não o juízo, né? E aí, antes de falar como isso funciona para mim, eu ainda gostaria de dizer que não foi só, eu esqueci de dizer isso, não foi só percebendo com as minhas alunas que esse problema sobretudo, da representatividade feminina estava muito claro, mas foi também, e sobretudo, pelo meu diálogo com a minha colega Anastácia Pugliese, que, né, trouxe para mim isso daí não só como uma questão prática e pragmática, mas como uma questão teórica. Eu me lembro do dia em que a Anastácia veio dos Estados Unidos com um livro sobre Women and Modern Philosophy e disse, olha só, isso aqui, a gente tem que começar a prestar atenção, né? E isso ainda foi antes, né, da experiência com as minhas alunas. Então, para dizer que tem colegas também, né, que me ajudaram a ver coisas que eu não via, certo? Eu acho que isso é importante de deixar sublinhado aqui. Então, a trajetória toda é marcada por essa sorte, seja na UFSM, porque veja bem, Marcos, nós somos de um, eu, né, sou, e você também, claro, você transita nessa área muito bem, está presente aí, veio a vários eventos, né? Filosofia das ciências formais, da lógica, da matemática, da computação, é um campo que tem ainda menos mulher que a filosofia. Entretanto, no meu grupo de estudos aqui de Santa Maria, desde o começo, foi sempre 50-50, né? Agora, com, beijo, Marta, com o seguinte, sempre foi 50-50, mas sempre me foi dito, presta atenção, você é mulher, você sim tem que fazer as coisas muito melhor do que os homens. Desculpa, um dia você vai viver num mundo, espera-se, um dia você vai viver num mundo em que isso não será mais preciso, mas por enquanto eu vou sim cobrar mais de você. Eu vou sim cobrar mais de você e de todas as minhas orientandas, porque se eu não fizer isso, vocês não vão chegar onde eu quero que vocês cheguem e onde eu imagino que vocês querem chegar. E aí vem a questão que rapidamente você deixou passar ali das marcas na alma, que isso fica, né? E é verdade, e algumas de nós foram lá e fizeram, outras pararam no meio do caminho e disseram, não é para mim isso aqui não. Eu sei, né, de colegas desse grupo, inclusive uma até saiu da filosofia, foi fazer outra coisa e está super bem e feliz, por sorte. E por juízo mais, talvez, né? E eu fui uma das que, não, vou lá e vou até o final. Só que aí, claro, chega uma hora que boom, né? Depois, o outro privilégio de ir na PUC de Rio, que foi onde conheci Anastácia, né? Na PUC Rio, com o nosso querido Luiz Carlos Pereira, e que se você olhar, o Luiz Carlos é uma das pessoas que mais orienta mulheres, né? Eu nem até não sei se o Luiz Carlos não orienta mais mulheres do que homem ao longo da trajetória dele. Sempre com a maior integridade, né, Luiz Carlos? Não preciso te dizer. Né? Então, aí também acho importante dizer que, olha, sair daqui onde era um lugar, né, em que essa coisa estrutural, apesar de existir, era, né, compensada pelo fato de que eu estava rodeada de professores que faziam atenção a isso. Vou para a PUC do Rio, não tenho problema com isso. Quando vou a Paris, quando vou à França, aí aparecem algumas coisas que hoje eu olho retrospectivamente e digo, e aquele cara que me perguntou assim, foi você que escreveu esse projeto? cara. Hã? Como assim? Desculpa, não entendi sua pergunta. Não, porque tá tão bem escrito assim, cheguei a pensar que foi o seu orientador que escreveu. Putz. Pô, não trabalho com essa pessoa nunca mais, né? Mas enfim, e depois outras coisinhas desse tipo. Então, veja que interessante, né? Também que eu fui lá na Europa sentir mesmo assim, tipo, aqui tem uma coisa errada. Né? Volto para o Brasil e vou dar aula onde? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que à época eu acho que estava quase 50-50, a gente tinha 8 professoras de filosofia. E justamente lá é que as minhas alunas vêm trazer a questão,
né, da falta de representatividade e tal. Então, até esqueci qual era a pergunta agora. Era para dizer. Eu perguntei sobre como isso, a gente falou, por um lado, como a falta de representatividade gera evasão, né, nas Ah, jovens, sim, sim. e nas pesquisadoras mais experientes, ou Pesquisadoras, nas claro. acadêmicas e professores mais Isso, experientes, tá, também lembrei. tem algo perverso, que é a falta de Com citação, certeza, de com referência, certeza. bolsas e... Quando a gente, por exemplo, pensa na questão da maternidade, eu acho que é uma questão importante, né, de pensar. Nem todas são mães, e aí você tem assim, a maternidade eu acho que é o experimentum crucis, né? Tipo assim, cara, se você decide ser mãe, né, se prepara. Inclusive, às vezes as pessoas dizem. Outro dia a gente não estava conversando do Lógicas Brasileiras lá, e a Ítala até falou isso, né? A professora Ítala do Taviana, a Ítala até verbalizou, ela disse assim: ai, eu fico assim, que bom, mas, ai, coitada. Porque, né? É, é, porque se sabe que vai ser uma dificuldade muito maior, você não vai produzir tanto e não vai ter lá tem lá no seu, por acaso, tem lá no seu currículo Lattes, de tanto a tanto período de gravidez e de licença maternidade, e por isso não produzir tanto quanto os meus colegas que estão lá sem lavar uma louça, sem cuidar de uma criança, sem fazer nada. Né? Então, eu acho que o caso mais paradigmático é o da maternidade, mas não apenas, né, Marcos? E aí eu, que não sou mãe, posso trazer uma experiência pessoal minha aqui para falar disso, assim, né? Que eu sou portadora de endometriose, certo? A endometriose é uma condição, é uma doença que afeta, em média, né, os dados até hoje são assim, 1 em cada 7 mulheres, em alguns lugares 1 em cada 6 mulheres. É uma doença relacionada com o ciclo menstrual, né? O tecido que é tipo endométrio não se acumula na região de fora do útero e tudo mais. Então, ela é uma doença que tem a ver com o ciclo menstrual. Não afeta só mulheres, portanto, afeta todos os seres que menstruam, né? Que têm útero. E ela é uma doença que eu não posso. Ela é uma doença crônica. Eu não posso colocar lá no meu Lattes, assim, galera, 2 semanas esse mês estava ruim de trabalhar, porque meu útero, assim, ó, tava. Vocês não tem noção, não estava conseguindo caminhar. Entende? E aí é só o quê? Como é que lida com essa questão? E aí, veja, é o caso ainda de alguém que tem uma doença relacionada ao ciclo, mas existe o próprio ciclo. Existe o próprio fato de que, veja, as pessoas que menstruam têm pelo menos 1 semana do mês em que elas não ficam tão legais assim. Não dá para ser produtiva do mesmo jeito. Desculpa, não dá. A não ser que você tenha uma saúde assim, e isso não conta. E mesmo assim, e para ter essa saúde, você não pode estar trabalhando que nem uma maluca, fazendo 500 coisas. Entende? Então, eu diria assim, tem essas coisas que são diretamente vinculadas com a nossa saúde, né? Que afetam, sim, a nossa produtividade. E daí, evidentemente, tem outras. E eu falo isso porque a minha experiência é muito... Eu tenho pensado muito nisso, né? Desde que descobri que tem endometriose e tal. E aí você vê como é que, apesar disso, eu sempre fiz milhões de coisas. Eu me lembro um dia, eu estava na França, eu apresentei um trabalho que no fim eu achei que não foi legal. Eu comentei com um colega meu e disse o seguinte, eu falei, ai, podia ter sido melhor, né? E o colega muito honesto disse, é verdade, não foi a melhor apresentação que você já fez. E aí eu digo, pois é, mas é que também, sabe o que que é? Eu tô no primeiro dia de menstruação hoje, eu tô muito fora do mim. Aí ele me olha e diz assim, pronto, agora estragou tudo. Que tipo de justificativa é essa que você tá dando? Quantas mulheres ao longo da história não isso, não aquilo, bibibi, bababá. Aí eu, de novo, retrospectivamente, olho e penso, que injusto, né, cara? Por que que não pode ser o fato de eu estar no meu primeiro dia de menstruação e, portanto, tô meio fora aqui de mim, né? Por que que não pode valer como parte da justificativa pela qual eu não fui, assim, tão maravilhosa na minha E apresentação? quem é ele, né? Quem é ele? Qual é o lugar dele para ele poder Então, eu criticar fico você assim, dessa então eu forma? fico pensando com relação à sua pergunta, né? Os motivos de desistência. Existem milhões, eu não posso dar conta de todos, mas certamente existe a falta de representatividade. Por quê? Porque você não tem lá uma professora para bater na porta dela e dizer, professora, eu estou sem absorvente aqui, eu estou menstruada, a senhora pode me... Ou mesmo como aconteceu já, me lembro lá na URGS, as meninas do DEA organizaram, né? Tipo, gurias, aqui tem a caixinha da menstruação. Não fiquem bem, se precisarem, estamos aqui. É uma coisa tão boba, né? Alguém vai dizer assim, isso não tem a ver com filosofia. Não, isso tem a ver com as condições de permanência das mulheres na academia. Se você não tem mulheres lá para que possam te dizer assim, tô ligada, tá?
Se tiver um problema, vem aqui que eu tô dizendo. Porque dificilmente um colega homem vai, ter um absorvente lá para ele, 2, entender do que se trata, né? E aí a menina, evidentemente, enfim, a pessoa menstruante não vai lá dizer, professor, é o seguinte, ó, hoje não vou conseguir fazer a prova, não tô boa, pode ser amanhã. Então eu diria assim, que tem, entende, desde essas coisinhas miudinhas até coisas evidentemente mais sérias, como assédio moral e assédio sexual, que aí o bicho pega pra capar, né, meu? A gente sabe que a comunidade filosófica nacional aqui, vamos ser sinceros, eu não sei como isso ocorre no caso do yoga, já vi algumas lives aqui, vocês conversando sobre isso, né? Mas a comunidade filosófica brasileira, que é a qual a gente tem mais acesso, né? A gente sabe que isso existe fora também, é muito hipócrita com relação a isso, né? O silenciamento é total, assim, colegas que protegem colegas, né? De coisas seríssimas, casos seríssimos de assédio moral e sexual. Então, eu diria que, é claro, veja, Marcos, a gente não tem pesquisa empírica sobre isso ainda, ok? Existem colegas que estão fazendo pesquisa empírica, eu vou falar aqui da Yara Frateschi, a Yara já está há um tempão recolhendo entrevistas e dados, porque é também uma pesquisa delicada de fazer, certo? Mas nós sabemos porque conversamos com as pessoas, né? Que além da falta de representatividade, a gente ainda tem que esse efeito tesoura tem a ver com assédio, não só sexual, porque né, não é o mais comum. O mais comum é o assédio moral mesmo. É o professor que está na aula, dá sempre a palavra para o rapaz falar. É o professor que não tem didática, e aí você vê a importância da didática. Não tem uma didática atenciosa para fazer atenção para o fato de que aquela menina nunca abriu a boca. E que talvez para fazer ela se engajar numa aula, para fazer ela conversar, também não vai ser legal dizer, fulana, o que você acha? Porque não é assim. E aí vem a questão da sensibilidade. Lá do final da Você aí sala que até a nunca disse nada. ponta, né? Você aí que nunca Você disse aí, nada. né? Aí a única menina na sala de aula, ou às vezes uma das únicas. Então, você vê, Justo. Marcos, que tudo no fim das contas acaba voltando para, a meu ver, pelo menos, a questão da didática, a questão do dia a dia na sala de aula e de como é importante, para além dos cursos, do programa e tal, que se desenvolva uma sensibilidade para a questão da representatividade, para que isso diminua o efeito o efeito tesoura, né? Que é o de indo, diminuindo, diminuindo. Então, eu acho que a coisa vai desde isso, a Anastácia sempre insiste muito, né? Acabou de entrar aqui, Anastácia. Anastácia sempre insiste muito nisso, né? De que não é um problema só de nós, professoras, é um problema de nós, professoras, das pós-graduandas, da graduação, e vai lá para o ensino médio, né? Que é a diferença de tratamento entre gênero. Muito bom ouvir você e aprender também sobre essa perspectiva, né? Sobre o assédio, assédio moral, assédio sexual e também esse efeito tesoura, né? De diminuindo o número me chama muita atenção. Tem aproveitar a sua experiência com didática e essas suas colocações também sobre pedagogia, que são excelentes também. Vamos pensar um pouco nesses argumentos que aparecem para, digamos, diminuir a importância de uma espécie de atividade consciente, feminista, ou se ouvindo mais e colocando uma centralidade dentro desse âmbito da desigualdade, né? De condições. Então, algo como mulheres, elas não são lá muito boas em matemática e ciência, né? É. Porque elas são muito sentimentais, elas são muito doces, né? E elas também não assumem muitos cargos de liderança ou de, né, grandes empresas e tal, porque em verdade elas não conseguem lá tomar muito bem decisões, né? Decisões difíceis. Como é que funciona isso? Como que você reage a esse tipo de argumento, professor? Interessante, Marcos, que você falou que o argumento vai assim, né? Mulheres não são muito boas em matemática, lógica ou para essas disciplinas assim mais formais, mas, né? Porque elas são muito doces e sensíveis. Você não usou, interessante, né, na sua apresentação, você não usou aquilo que é um elemento chave, né, desses argumentos ao longo da história, que é o fato de que nós temos uma racionalidade debilitada e que em nós, portanto, o aspecto emocional é dominante. Né? É isso que está implícito na sua formulação de dizer porque somos muito doces, que é um aspecto já, né, afetivo, por assim dizer.
né? Mas eu acho que esse é o aspecto central desse tipo de argumentação, é de dizer que há algo na nossa natureza de fêmeas, assim, aqui fêmea no sentido de portadoras de útero, né? Há algo na nossa natureza e que, claro, depois pode se estender para quem não tem útero, mas que se identifica como mulher e que age como mulher e que, portanto, é uma mulher, né? Há algo na natureza do feminino, há algo na natureza da fêmea que faz com que ela não tenha a capacidade de desenvolver a racionalidade, a razão dela da mesma maneira que do que o modelo, o homem tem. E isso já a gente sabe remonta lá a Aristóteles, né? Na história do pensamento ocidental. Fazendo o recorte aqui da maneira adequada. Então é porque o argumento vai no sentido de dizer que a nossa razão não tem o mesmo potencial de desenvolvimento da razão dos homens, né? E muitas vezes esse argumento está baseado em questões biológicas, né? Então veja, por exemplo, o corpo da mulher. Por exemplo, alguém poderia inclusive usar o que eu acabei de dizer sobre o fato de que pessoas que têm útero menstruam e vão dizer, bom, tá vendo? Pessoas que têm útero menstruam, tem uma vez por mês ali que elas ficam meio fora do eixo e, portanto, elas não vão conseguir, sabe, fazer as coisas de maneira tão linear e racional. E daí também a ideia de que a racionalidade é algo identificado com uma certa linearidade, né? Da organização do tempo, da organização das ideias de modo linear, de modo assim, assim, assado, né? Então, quando se diz que as mulheres não são capazes de fazer, seja lá o que for, matemática, ciência, engenharia, ou tal, porque elas são muito emocionais, o que se está dizendo é, mais ou menos, são avatares do argumento aristotélico de que nas mulheres e nas crianças e nos escravos a razão não chega no topo, né? Mas isso é porque a própria ideia de razão já é identificada com esse ser masculino, que tem um tempo mais linearizado, porque o seu corpo é um outro corpo que, né, cujo, sei lá, a gente sabe que as ondas hormonais do ciclo masculino são diferentes da do feminino e coisas do tipo, né? Então eu acho que passa por aí, sabe? Passa por essa ideia de que as mulheres não têm a capacidade de desenvolver a razão da mesma maneira que os homens, inclusive porque o corpo delas funciona de outra maneira. E aí como é que a gente contra-argumenta com relação a isso, né? Bom, é claro que uma boa contra-argumentação dependeria da explicitação, justamente para começar desse pressuposto. Eu diria assim, depende de várias questões que precisam ser explicitadas e esclarecidas, antes mesmo de avaliar o argumento, né? Esse é quase um intimema ali, tem diversas premissas que não são explícitas. Mas uma delas é essa, né? De que a gente não. Em nós a razão não se desenvolve. E como é que a gente agora contra-argumenta? Como é que a gente esclarece isso? A gente tem que dizer justamente que a própria ideia do que é um ser racional é uma ideia vinculada com um ser masculino, né? Um ser que ele que é o modelo do que é a razão. É desse ser que vem o modelo do que é a racionalidade. E aí a gente teria que discutir isso, né? E depois, se quisermos ainda contra-argumentar de uma maneira que não vá diretamente nesse ponto, seria dizer assim, veja que curioso, existem contra-exemplos, não? Uhum. Existem diversos contra-exemplos, não existem? Vamos começar? E aí vamos. E aí, inclusive, é interessante lembrar aqui de Nízia Floresta, que no Opúsculo Humanitário, né, que é uma obra de 1852, Nízia Floresta, a primeira filósofa brasileira, pedagoga, educadora, abolicionista, indigenista. Nízia Floresta, no Opúsculo Humanitário, começa o livro dela fazendo esse exemplário de mulheres ilustres que foram, né, que desenvolveram as suas capacidades racionais muito bem e, portanto, né, que era uma maneira de argumentar muito comum, inclusive desde já do medievo, através do exemplo. Então, eu também acho que pode ser atacar esse tipo de argumento, a gente pode atacar ele atacando o pressuposto de que nas mulheres a racionalidade não é tão bem desenvolvida, mostrando que esse pressuposto é o de que a razão é associada com o masculino, é associada com o homem, com o macho, e de outra parte simplesmente dizer, pois aí, o que acontece com esses exemplos aqui, ó? E aí a gente pode começar a citar exemplos de mulheres que foram grandes matemáticas, grandes engenheiras, grandes físicas e tudo mais. E aí o nosso interlocutor, evidentemente, pode dizer assim, não, mas elas são exceções. Vamos lá, o que aconteceu com a vida delas? O que permitiu que elas fizeram isso? Quem sabe foi uma educação igualitária? Quem sabe foi o fato de que, né? A gente aí volta para o tópico. A gente volta para o tópico que já é um tópico feminista prenunciado lá na obra da Christine de Pizan, no século XIV, que é a educação, né? As mulheres, é verdade, não tem tantas mulheres
filósofas, não tem tantas mulheres engenheiras, não tem tantas matemáticas, lógicas e assim por diante. Isso tem a ver com o quê? Com uma certa estrutura, a começar pela estrutura educacional, que estimula, que já vem com o estereótipo dizendo você não é tudo bem que você goste mais de português do que de matemática. Você é Muito bom. menino. Acho que é aquela questão do não conseguir fazer a diferença entre mérito e privilégio, né? Parece ser uma espécie de fruto de esforço individual e não também de circunstâncias, né? Em volta, históricos, sociais, que O também contexto, possibilitam, né? Sim. isso. Tem que levar em conta o contexto, né, Marcos? E a educação nesse sentido é. Muito bom. Uma pergunta que surgiu aqui, professora Gisele, sobre isso, sobre o papel da educação também, do ensino. Que consequências a ideia masculina de razão foi feita pela Sofia na sala de aula? Que consequências a ideia masculina de razão tem para o ensino de filosofia para as mulheres? Uma pergunta ótima e difícil, né? Porque não é uma, são várias consequências, né? E eu acho que uma maneira de pensar nessas consequências muito pragmática é essa de que acaba que esse pressuposto interfere na maneira como a filosofia é transmitida, certo? Ou seja, ensinada, ou seja, acaba excluindo aquilo que não cabe no modelo, e aquilo que não cabe no modelo pode ser, inclusive, certos pensamentos que são produzidos por homens. Aqui não é necessariamente uma questão do sexo biológico. Uma outra maneira de responder a essa pergunta é olhando para a história, de novo, né? Eu acho que olhar para a história e fazer história e recuperar na história os momentos em que as mulheres foram excluídas. E a gente pode realmente ir lá para o passado da filosofia ocidental e ver, né, as pesquisas que hoje em dia mostram a quantidade de mulheres que havia na escola pitagórica, por exemplo, né? Existem pesquisas específicas sobre as pitagóricas. Nós temos, inclusive, aqui no Uma Filósofa por Mês, esse projeto que a professora Janine leva a cabo lá na Federal de Santa Catarina, né? Acho que uma série de podcasts e de discussões só sobre as pitagóricas. Né? Então, olhar para a história também é uma maneira de responder essa pergunta, mostrando que o modelo masculinizado de razão exclui tudo aquilo que não entra nesse modelo e aí deixa de lado da história pessoas que fizeram parte da história. Então você conta a história da filosofia ocidental como se fosse uma história de homens brancos de tendência europeia, e hoje em dia anglo-saxã, e isso não é verdade, é uma história falsa. A professora Ruth Hagengruber tem insistido muito nisso, né? Não contar a história da filosofia, ou contar a história da filosofia sem as mulheres é contar metade da história. É contar uma história que não é a história, né? Não é a história, não foi assim, A essa gente não é não a história. precisa comprar essa narrativa dessa forma, né? É uma narrativa que foi imposta para a gente incrivelmente reproduz isso também, né? Isso. Quanto a Mas toda eu ainda quero dizer que é muito mais do que isso. Eu daria essas duas indicações de resposta, né? Eu não sei se é o Marcelo que está fazendo a pergunta aí pelo perfil, mas eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa continuar levando a cabo, seja em termos históricos ou não, né? Para poder ter mais clareza de como solucionar o problema, né? A minha resposta não é definitiva, ela é só uma indicação, assim, de por onde a gente poderia. Ontem eu estava assistindo com a Rochelle aqui em casa a entrevista da Erika Hilton, da vereadora Erika Hilton de São Sim, Paulo, a mulher mais sim, votada, né, em 2020, 50 mil votos. E a Erika falou algo duas coisas que me marcaram muito ontem. Né? Ela falou o que concorda com você, ela usou a expressão, eu vou citar, pacto narcisista da branquitude, é, onde tudo converge para a mesma sim, narrativa, diz que coloca centralidade e protagonismo nessa mesma, é, né, narrativa. E outra questão sobre privilégios, né? Que privilégios que a gente não reconhece também. Né? isso, E ela estava absolutamente. falando como mulher trans, o fato dela poder atravessar a cidade e encontrar uma amiga do outro lado da cidade, o quanto isso é duro, né? De você ser ridicularizado, olhado com hostilidade. Você pode sofrer várias violências, vários Violência. âmbitos diferentes, né? Físico, moral, psicológico, pelo simples fato de você sair de dia, né? Aí empurra as pessoas para a noite, né? Para a marginalidade, né? Para aquela Onde a coisa.
Violência ainda, né? onde ela está muito mais exposta, muito mais vulnerável. Isso me chamou muita atenção, né? Assim, como o privilégio de você poder sair na rua de dia Uhum. e simplesmente conversar com algum amigo, alguma coisa, sem ser hostilizado. Isso a gente volta para aquele ponto zero lá da discussão sobre o que falávamos antes, que é o reconhecimento do problema e dos seus privilégios de onde você está, né, Marcos? E aí eu queria dizer duas coisas. Uma, ainda sobre a questão do privilégio, porque para mim tem sido muito, sobretudo agora na pandemia, né? Tem sido um tema assim, o que eu faço com os meus privilégios? Como é que eu posso fazer um bom uso deles? Sem culpabilização cristã, mas assim, né? O que eu faço com os meus privilégios de alguém que pode ficar em casa, de alguém que isso e aquilo? Então, eu quero dizer sobre a noção de privilégio algo também importante, que é o seguinte. Recentemente a gente entrevistou a Naomi Shimon, né? Aqui no. Porque traduzimos um texto dela, eu e a Rafaela, Missaja, traduzimos um texto dela para o português e tivemos a chance de falar com ela aqui num evento organizado lá pela Juliana Ágil. E a Naomi tem uma expressão que eu gosto muito, que é a ideia de privilégio marginal, tá? E eu acho que ela tem um pouco a ver com a sua expressão maioria minorizada antes, mas a ideia de privilégio marginal é a seguinte, veja, eu, Gisele, reconheço os meus privilégios de ser uma pessoa branca, uma pessoa que tem né, um emprego fixo, um salário, isso, aquilo, tá? E isso me faz privilegiada com relação a uma cacetada de gente, a maioria das mulheres do meu país, certo? E, entretanto, com relação a outras pessoas, inclusive outras mulheres, eu não sou privilegiada, porque existem pessoas muito mais privilegiadas do que eu. E assim acontecerá com Marco Silva. Marco Silva é um homem negro, é verdade, que vem de uma família humilde, assim como eu, é verdade, é isso aqui. Mas Marcos também é um professor universitário, também tem um salário fixo, também tem educação, também, né? Então você é privilegiado com relação a outra cacetada de gente, mas você não é privilegiado. Então a ideia de privilégio também como sendo algo que é funcionalmente determinado, entende? Pelo lugar onde você está. Daí a importância da noção de lugar de fala. Né? Daí a importância da gente pensar a ideia do que é esse perspectivismo. Eu tenho privilégio com relação a alguém, mas eu não tenho, eu sou menos privilegiado com relação a outro, e é nesse jogo que a gente tem que tentar pensar as estratégias para lidar com os problemas estruturais e dos privilégios. Eu acho que isso é importante de deixar dito, né? Essa noção funcional aí de privilégio. E a outra coisa, eu aproveitar que o Ronald Augusto acabou de entrar aqui na nossa live, né? Quando você fez referência à expressão que a Hilton usou, o pacto narcisista da branquitude, eu não sei se essa expressão não é de Lélia Gonzalez, posso estar mentindo, mas eu gosto muito de uma expressão que o Ronald usa para falar mais ou menos da mesma coisa, mas ao invés de branquitude, o Ronald cunhou o termo a branquesia, né? Que além da gente ter os privilégios da branquitude, a gente ainda tem o privilégio de ser burguês. Eu acho que tem a ver com isso pela expressão. Então, se o Ronald estiver aí, eu não quero estar falando besteira, Ronald, mas eu queria fazer referência a essa expressão que eu acho muito feliz do Ronald, que são os privilégios da branquesia. Né? A gente, e aí o negócio de reconhecer o privilégio, assim, é ruim, sabe? É ruim. A gente, pessoalmente, fica, putz, não, mas Esse, eu não sou privilegiada. Não, sou sim, com relação a... Por isso que é importante esse, a ideia da qualidade, né? por isso também é muito importante ouvir, né? Ouvir o outro. Porque esse privilégio que ela falou ontem, na entrevista da Erika Hilton, assistam lá no Roda Viva, me tocou muito isso. Eu nunca tinha parado para pensar, né, dessa maneira. Como você é privilegiado de poder sair na rua sem pensar muito sobre ir basicamente Isso. na padaria ou no supermercado sem ser hostilizado, cara, né? Sem ouvir piadinha, né? Sem Quer dizer, a sua própria existência, enquanto alguém pode caminhar na rua, não está sendo colocada. Quer dizer, a gente pode existir sem problema, né? Eu acho que uma das grandes coisas aí é, cara, tem para certas pessoas, de certos estratos sociais, de certa cor da pele, de certa feição, pensar né, nas pessoas LGBTQI, existir é uma luta. Cada dia é uma coisa tremenda, sabe? E aí, como é que você não vai levar isso em conta quando, por exemplo, nós estamos exercendo a nossa profissão de professores, né? Seja de filosofia, no seu caso mesmo de yoga e tal. Eu posso. O Marcelo fez outra pergunta, eu acho que sim, Marcelo, e de várias maneiras. O Marcelo perguntou se é possível transformar o lugar de privilégio numa cena de ação contra os próprios privilégios. Eu acho que sim.
A questão é que, daí, nesse sentido, a gente tem que aprender com quem já conseguiu fazer isso, porque tem uma série de comodismos mesmo que a gente acaba aceitando, né? A gente se acomoda aí no nosso lugar de privilégio e meio que se isenta e tal. Eu acho que sim, e é preciso fazer mais. E aí, nesse sentido, tô dizendo para mim mesma, né? Professora, eu vou fazer mais trazer mais duas, digamos, argumentos falaciosos ou argumentos É. difíceis, assim, para você analisar para a gente aqui. Coisas do tipo, em verdade todo mundo é igual, Ah, não há sim. diferença nenhuma, não, ok? Ou não há gênero na pesquisa científica. O Ah, é. cientista não deveria se preocupar com esse tipo de desigualdade, ele deveria fazer ciência, ele deveria Uhum. desenvolver conhecimento também, né? Como é que você vê esse tipo de É. colocação? Eu vou até fazer aqui, vou fazer uma cola, mas mais do que fazer uma cola, eu vou fazer referência para responder essa sua pergunta sobre o Somos Todos Iguais, né? Que é um trabalho da Bruna Dietrich, que é uma aluna lá da URGS, né? Quando surgiu essa questão de ensinar lógica e feminismo e tal, foi por meio do trabalho da Rafaela é, Nunes e da Márcia Laux, duas alunas lá da URGS, né? Cujo material está disponível no site Lógicas Brasileiras. Se vocês tiverem interesse de ver, né, uma possibilidade de articulação entre ensino de lógica e questões feministas, né, recomendo que entrem lá no site Lógicas Brasileiras e olhem a seção sobre ensino. Tem o material didático das meninas lá, né? E esse material inspirou depois o trabalho da Bruna Dietrich, que era minha aluna na época de introdução ao estágio, e a Bruna, agora estou conversando aqui com ela, a gente vai daqui a pouco publicar o trabalho da Bruna também lá no nosso site, no Lógicas Brasileiras. A Bruna fez uma sequência de aulas sobre feminismo e análise lógica, focando nos argumentos antifeministas. Então, ela fez uma lista, né? Depois, se você quiser, até posso dar mais aqui algumas indicações, e um deles é esse, né? E aí, hoje eu fui lá, encontrei o trabalho da Bruna aqui. Antes até a gente conversou um pouquinho. E aí, o que seria o argumento, né? Mas se a gente é todo mundo igual, né? Como é que a gente. Por que o feminismo não é uma coisa. Eu não sou feminista, eu sou humanista. Né? As pessoas dizem isso, assim. Bom, o que ocorre nesse caso é que o feminismo não está querendo dizer que todo mundo tem que ser igual. O feminismo e aqui, evidentemente, um parênteses é que eu estou usando a expressão feminismo no sentido mais largo possível, sabendo que existem diversos feminismos, né? Sabendo que existem diferenças de perspectiva. Mas o feminismo, nessa acepção muito, muito mais geral, ele quer garantir que as pessoas tenham direitos e oportunidades iguais. Né? Inclusive, haverá discussão sobre mesmo essa caracterização que eu estou dando aqui, de que não, né, que não é a caracterização adequada de feminismo, porque a gente não quer os direitos de fazer as coisas que os homens brancos fazem e tudo mais. Deixando isso de lado, né? A ideia seria assim, olha, se a gente é todo mundo igual, por que tem que ter um tratamento especial para as mulheres, né? Bom, pergunta seria, que ideia é essa de tratamento especial? A gente não quer tratamento especial, a gente quer os mesmos direitos, a gente quer as mesmas oportunidades, a gente quer, por exemplo, uma educação que não nos ensine que nós não somos capazes de fazer matemática. A gente quer uma educação na qual as pessoas tenham as suas capacidades exploradas e desenvolvidas, independentemente do seu gênero e do seu sexo. Acho que é isso, sabe? Então, dizer que se todo mundo é igual. Não, veja, o sentido no qual todo mundo é igual é de direito, né? Não é que todo mundo é igual. É que a gente quer que todo mundo tenha, por direito, né, o mesmo acesso aos bens culturais, aos bens, né, e a capacidade de produzir os seus próprios bens sem ter medo de ser exterminado porque vai na padaria às 8 da noite, por exemplo, né? Então, não sei se com isso fica um pouco claro assim a linha de por onde que pode ir. Sim, Eu acho que a questão é que uma resposta a esse tipo de argumento tem que falar sobre a noção de direito, sim. tem que falar sobre a noção de desenvolvimento de capacidades de maneira igualitária, independentemente da cor da sua pele, do seu gênero, da sua opção sexual, da sua orientação, não opção, desculpe, da sua orientação sexual e assim por diante, né? Da sua nacionalidade, né? E é claro que daí tem uma outra versão também que diz, bom, se a gente é todo mundo igual, como é que se explica que os homens são mais fortes? Bom, se explica pela biologia, mas a questão não é essa.
A questão é que o fato de os homens serem, em geral, mais fortes, de terem corpos mais potentes, não implica na desigualdade de acesso aos bens, e bens aqui no sentido amplo também, e a direitos, né? Acho que vai um pouco por aí. E é uma falácia de falsa simetria, se você pensar, né, Marcos? Eu não sou machista nem feminista, eu sou humanista. Tem aí uma falsa simetria envolvida, né? Porque o que a gente quer justamente é dizer que é acabar com a desigualdade, né? E o humanismo é um sistema filosófico que coloca a primeira... eu acho que tem uma coisa aí, tem algo de falsa simetria envolvido nesse Sim, argumento. então acho que tem vários problemas. Eu acho que uma consequência muito grave, eu acho que desse problema, que também ataca o racismo estrutural. Todo mundo é igual, em verdade. Parece não reconhecer o problema. Eu acho isso Isso. de uma É. gravidade muito grande, né? Um problema muito Veja, quando escandaloso. você... Com certeza. Quando você diz que você não é nem machista nem feminista, a falsa simetria está no fato de que você está dizendo que machismo e feminismo são coisas que podem ser comparáveis, mas na verdade elas não podem ser comparáveis. O machismo é o problema que a gente quer enfrentar com o feminismo. Não é eles não estão opostos no mesmo nível. O machismo é um sistema de dominação e o feminismo é a tentativa de lutar por um sistema no qual essa dominação não exista mais. Aí que está a falsa simetria. Muito bom, acho que isso aí seriam ótimos vídeos para vários projetos nossos aí. Para o Eu nosso sei projeto, também. para o nosso Lógica Viva, com certeza. Gisele, vamos então para essa última parte da nossa live. A gente já está com mais de uma hora conversando. Assim, eu acho que muito problema também, eu acho que na própria cultura brasileira, com frequência, que às vezes a gente se reclama e não se mobiliza adequadamente, né, para enfrentar esses problemas e essas dificuldades todas nossas, né? Então, é claro que apontar os problemas é muito importante, é essencial, né? Mas também essa parte de mobilização e de algum tipo de atividade positiva, né? De ativismo, de você ter algum tipo de manifestação ou contribuição positiva para tentar diminuir ou reverter esses problemas também é muito importante. Conta um pouco para a gente agora, nesses 5 minutos finais, sobre os seus projetos positivos, o que você está se articulando com várias outras pessoas para tentar diminuir esses efeitos, essas consequências deletérias, muito ruins da desigualdade, da falta de representatividade, do silenciamento, da invisibilidade, da negação desse tipo de problema contra minorias ou maiorias minorizadas. Conta pra gente sobre esses projetos que você está envolvida, professora. São vários projetos Com muito interessantes. Sigam a Gisele, É, os o meu projetos perfil está todos. fechado. Eu percebi que depois que você começou a divulgar meu perfil, começou várias pessoas pedindo para olhar o meu perfil. Sigam os seguintes perfis: Lógica Viva, Lógicas Brasileiras, GT Mulheres na História da Filosofia, Blog Mulheres na Filosofia, Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, e com certeza o Instagram vai pedir para vocês seguirem. Depois desses 5, vai pedir para seguir outras coisas similares, assim. Esses são os que eu penso mais imediatamente, assim, né? Porque o meu perfil mesmo é cachorro e o meu perfil pessoal são beagles e algumas coisas de filosofia. Cachorros Não muito acho que bonitos, né? cachorros muito bonitos que estão aqui dormindo. Aliás, eu gostaria de dizer que essa não é minha casa, esse setting maravilhoso aqui não é minha casa. Estou passando uma semana na casa de um irmão meu que pediu para cuidar da casa dele. Então, estou privilegiada cuidando de uma casa autossustentável, como é que fala? Recuperar a água da chuva e tudo. Muito legal. Tá bom, mas nada a ver com a pergunta. A pergunta são os projetos nos quais eu estou envolvida. Eles não são meus projetos, né? Acho que é importante dizer que são todos projetos com pessoas ótimas, incluindo você. Então, vou começar pelo Lógica Viva, que é um projeto que está dormindo um pouco, está tirando um cochilo, mas daqui a pouco vai acordar do seu sono pandêmico, né? O Lógica Viva é uma ideia muito boa que você encabeçou assim, que a gente articulou com alguns colegas para falar para trazer a lógica, né, e tópicos de argumentação para a vida cotidiana, para mostrar como falácias podem ser encontradas e
aí nas nossas conversas e tal. Eu acho que esse é um tipo de coisa que a gente pode fazer para usar dos nossos privilégios e para fazer divulgação, né, Marcos? Eu acho que o Lógica Viva é essa coisa da divulgação científica, da divulgação filosófica, que nem todos gostam de fazer, e eu acho que também é tranquilo, eu acho que não é para todo mundo, nem todo mundo tem um traquejo para isso, nem todo mundo tem interesse, e tudo bem. Eu, inclusive, acho que sobre Lógica Viva a gente precisava chamar mais gente, né? Porque aí a ideia do coletivo mesmo, né? De ter mais gente justamente para poder ter mais perspectivas em jogo. Então, um deles é o Lógica Viva, que eu recomendo então, que todo mundo siga. O outro é o Lógicas Brasileiras, né? Que é onde a gente está começamos focando na questão das mulheres, na história da lógica, mas aí estamos agora recentemente por diálogos com você e também com o Bruno, estamos começando a discutir outras coisas. No Dia Mundial da Lógica tivemos aquela live muito boa, né, com você, com a Lina, com o Bruno, com Renata Wasserman, para falar da representatividade na lógica, não só de mulheres, mas da comunidade LGBTQI+, e da comunidade negra. Então, o Lógicas Brasileiras é um outro projeto. A gente tem um website, né, que também está um pouco dormindinho, mas vamos voltar já em breve com o material da Bruna e com outras coisas. Eu fiz parte desde o surgimento até muito pouco tempo, faz pouquíssimo tempo que eu me desliguei oficialmente do projeto do blog Mulheres na Filosofia, que eu recomendo muito que vocês que tentem interesse em filosofia Marcos, você pode confirmar depois ali qual é o perfil do Lógica Viva, mas acho que é, né? Desculpa, em verdade é coletivo.lógica viva. Eu não estou conseguindo escrever porque meu E celular coletivo.lógica viva, Marcelo. Ou sim, o blog Mulheres na Filosofia, que é uma iniciativa que foi coletiva, né, inicialmente. Depois, algumas pessoas saíram oficialmente, digamos, do grupo da editoria, mas nós estamos colaborando sempre, né? Tem verbetes sobre história das mulheres na filosofia, teorias feministas e tal, material de altíssima qualidade. E, claro, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, eu faço parte porque eu tenho acesso e tal, eu não sou muito ativa, mas eu recomendo muito, porque a rede é um lugar de articulação de diversos... Eu acho que hoje são mais de 53 projetos que envolvem mulheres na filosofia que estão lá vinculados à rede. E o GT Mulheres na História da Filosofia, não é? Que foi uma iniciativa da Anastácia, mas que agora também já está com um grupo assim, né? De pessoas na coordenação. Em breve vamos fazer uma reunião para falar das atividades desse ano. Então tem o GT Mulheres na História da Filosofia, claro que tem o GT Filosofia e Gênero também, né? Da Ampof. Então tem coisas mais de popularização da ciência, tem coisas mais acadêmicas e menos de popularização. E esses são os projetos, assim, eu acho que eles são a maneira que eu tenho de retribuir um pouco do que eu tenho recebido em termos de formação e tudo mais. É claro que eu gostaria de fazer mais, né? Tanto no sentido de estar mais engajada fazendo mais coisas com esses projetos, mas eu gostaria, e ainda é uma coisa que eu farei no futuro, que é assim que a gente tem que dizer, né? Que é um projeto sobre educação, vinculando, na verdade, assim, existem já projetos maravilhosos, eu quero recomendar que vocês sigam o perfil chamado Rubra Fluidez, @RubraFluidez, que é o perfil da Camila Matzenauer, minha amiga aqui de Santa Maria, que faz um projeto de educação menstrual, ok? Que é um projeto importantíssimo, educação menstrual para meninas, para adolescentes e para adultas, tá? Porque muitas de nós precisamos de educação, de reeducação menstrual, porque uma das coisas dos seres que menstruam é que nós fomos educadas numa cultura que não nos ajuda a ser seres menstruantes completos. E nesse sentido é que a gente pode entrar daí também, Marcos, novamente no meu agradecimento pelo Yoga na Federal, não só pela parte maravilhosa que é o exercício do yoga, né, a prática do yoga nas nossas vidas, mas para trazer todas essas discussões, né, através assim desse projeto, porque yoga é um modo de vida, né, uma forma de vida. Eu mesma, você sabe, sou uma praticante assim intermitente, mas tento trazer o yoga para minha vida muito assim na questão da calmaria que a respiração traz, da meditação, nos meus autocuidados, né? E não sou uma praticante assim, mas eu sou uma simpatizante do espírito yogi e te agradeço. Isso, Rubra Fluidez, Marcelo. E te Bom, agradeço pela oportunidade de estar aqui.
compartilhando um pouco da minha trajetória, dos meus projetos, que não são só meus, né? Que incluem muitas pessoas ótimas. E espero que vocês possam seguir adiante com esse projeto bonito e Muito bom, poderoso. muito obrigado, professora Gisele, pela gentileza, pelas palavras gentis e também pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Eu acho que o yoga, pelo menos a maneira como a gente entende o yoga, ela não é só esses asanas, né, esses asanas, essas posturas complicadas no tapete, mas tem toda essa questão de estar no mundo, né, de maneira responsável, como você apresentou. Eu acho que nessa pandemia foi um chamado, tentar ocupar lugares públicos, né, reconhecer os nossos privilégios e tentar pautar uma discussão mais voltada para acolhimento de minorias também, né? Eu acho que você é uma yogini, né? Você está fazendo muito bem isso, independente de colocar perna atrás da cabeça ou não, né? Você está gerando autonomia e soberania nas outras pessoas. Isso é ser yogini. Você está muito bem, né? Que No honra, yoga. que honra. Sem silenciamento, sem invisibilidade, vamos ouvir as vozes de minorias, vamos construir redes de apoio, né, coletivos de apoio, de sustentação. Contem com a gente, contem com a professora Gisele também. Tem projetos bons sendo feitos aí, vamos crescer juntos e continuar resistindo, né? A Muito nossa obrigada, tarefa. Marcos. Acho que uma sugestão que o pessoal fez seria bacana depois a gente fazer uma listinha de todos os perfis que a gente falou, sobre os quais a gente falou hoje e botar na descrição, né, do vídeo, que aí o pessoal pode buscar depois. Muito bom, vou fazer isso agora, minha tarefa de casa, depois do almoço. Ok, bom almoço, Tá meu bom, querido. Gia. Obrigada pela presença de todos. E fica para uma próxima aí, se cabe yoga na lógica, hein? Em verdade, yoga é lógica também. Depois a gente pode discutir isso aí. Valeu, gente. Beijo. Um abraço, muito obrigado Tchau, pelo tchau. apoio. Valeu, Gia. Carinho, hein? Valeu, cara. A gente vai se falando. Valeu. Tchau, tchau.